Olá, futuro aprovado. Sou a professora Margarete. Hoje vamos ver os pontos essenciais do SUS para o Revalida. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma das estruturas mais importantes da organização social brasileira e um dos temas mais cobrados no Revalida, porque atravessa a prática clínica real. Para entender o SUS de forma adequada, você precisa abandonar a ideia de que ele é apenas um conjunto de postos, hospitais e exames oferecidos pelo governo. O SUS é, antes de tudo, uma forma de organizar o direito à saúde no Brasil. Ele nasce da Constituição Federal de 1988, quando a saúde passa a ser reconhecida como direito de todos e dever do Estado. Essa frase é central e não deve ser decorada de forma vazia, porque ela expressa a lógica de todo o sistema. Se a saúde é direito de todos, ninguém pode ser excluído do cuidado, em que ele precisa entender como o sistema funciona e quais princípios orientam a decisão. Os princípios doutrinários são o coração do tema. No Revalida, essa base é importante porque muitas questões não perguntam apenas conceitos, mas colocam o candidato diante de situações concretas. Os princípios doutrinários do SUS são o coração do tema e os mais cobrados em prova. Eles são universalidade, integralidade e equidade. Independentemente de renda, profissão, vínculo empregatício ou qualquer outra condição, o SUS não seleciona quem merece atendimento. Um paciente que chega a uma unidade de saúde tem direito a ser acolhido e atendido dentro da lógica do sistema. Integralidade significa que o cuidado em saúde não pode ser fragmentado nem limitado a um procedimento isolado. O paciente deve ser visto como um todo, com necessidades de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilitação e segmento. Não basta apenas tratar a doença já instalada. É preciso considerar o contexto, os fatores de risco e a continuidade do cuidado. Já a equidade é um dos princípios mais confundidos. Equidade não é tratar todo mundo exatamente da mesma forma, isso seria igualdade. Equidade significa reconhecer que pessoas diferentes têm necessidades diferentes e, por isso, algumas precisam de mais atenção ou recursos. Oferecer o mesmo tempo para todos não garante justiça. Um idoso frágil pode precisar de abordagem mais cuidadosa do que um adulto jovem. Quando o Revalida coloca uma situação de vulnerabilidade social ou população indígena, ele quer avaliar se o candidato entende equidade. A lógica é simples. O SUS não ignora desigualdades, ele tenta enfrentá-las. Universalidade é acesso para todos, integralidade é cuidado completo. Equidade é ajustar o cuidado conforme a necessidade real da pessoa. Muitas questões são construídas para confundir igualdade com equidade. O SUS também se organiza por princípios organizativos, como regionalização, hierarquização, descentralização e participação social. A regionalização organiza os serviços por regiões, permitindo que a população tenha acesso a uma rede articulada dentro de um território. A hierarquização indica que o sistema é estruturado em níveis de complexidade. Nem todo problema precisa de hospital de alta complexidade. A descentralização significa distribuir responsabilidades entre União, estados e municípios, permitindo gestão compartilhada. A participação social mostra que o SUS é democrático, permitindo que a população fiscalize e avalie as políticas de saúde. Já a resolutividade significa que cada ponto da rede deve ser capaz de resolver o que lhe compete, evitando encaminhamentos desnecessários. Os níveis de atenção são fundamentais. A atenção primária é a porta de entrada preferencial do sistema. Nela, concentram-se promoção e prevenção. Acompanhamento de condições crônicas, puericultura, pré-natal, vacinação, planejamento familiar e saúde mental leve são feitos aqui. A atenção secundária envolve serviços especializados, como ambulatórios de especialidades e exames mais complexos. A atenção terciária concentra alta complexidade, como internações hospitalares complexas, UTIs e cirurgias de maior porte. O Revalida testa o raciocínio de fluxo. Referência é quando o paciente é encaminhado para outro nível de atenção por necessidade clínica. Contrarreferência é quando o paciente retorna ao ponto de origem com orientações. Isso preserva a continuidade do cuidado.
A estratégia saúde da família organiza o cuidado de forma territorial, com equipes responsáveis por uma população definida. O médico da atenção primária acompanha famílias e coordena o cuidado. No SUS, o vínculo com o paciente importa muito. Quando você acompanha pacientes crônicos ao longo do tempo, consegue atuar antes que o problema se torne grave. O Revalida valoriza essa visão. Aplicar os princípios do SUS na prática clínica é o grande desafio. A universalidade aparece quando você acolhe qualquer paciente. A integralidade aparece quando você considera prevenção, contexto familiar, continuidade do cuidado e necessidades futuras. A equidade aparece quando você reconhece que alguns pacientes precisam de intervenções diferenciadas para terem de fato acesso ao cuidado. Imagine uma gestante em situação de vulnerabilidade. Um cuidado equitativo é pensar em estratégias para garantir que ela seja acompanhada. Imagine um paciente com tuberculose em moradia precária. A integralidade exige olhar a adesão, os contatos domiciliares e o contexto social. O SUS funciona como rede de atenção à saúde. Unidade básica, UPA, ambulatório e hospital precisam se comunicar. A UBS é coordenadora. A UPA tem papel em urgências e casos agudos. O hospital recebe casos de maior gravidade. Entender cada papel evita erros de encaminhamento. Encaminhar para o hospital o que é da atenção básica mostra pouca compreensão. O bom candidato entende o lugar de cada ponto da rede. Os conselhos e as conferências de saúde são instrumentos de controle social. Eles permitem que a população participe das decisões. Isso reforça o caráter democrático do SUS e mostra que a saúde pública é construída também pela sociedade, não só por técnicos. No raciocínio clínico Revalida, pense por cenários. Se uma criança chega para a puericultura, reconheça o papel da atenção primária e do vínculo. Se um hipertenso precisa de avaliação especializada, pense em referência adequada sem romper o segmento pela equipe de origem. Se uma gestante de alto risco precisa de acompanhamento, entenda que a complexidade exige articulação com serviço de referência. Se uma comunidade tem baixa cobertura vacinal, entram em cena universalidade, equidade, organização territorial e atuação da atenção básica. As armadilhas comuns são trocar equidade por igualdade e esquecer que a atenção primária é a porta de entrada preferencial do sistema. Resolva o que for possível naquele nível e encaminhe corretamente. Explique com clareza o que será feito. Isso demonstra maturidade assistencial. Resolva o que for possível naquele nível e encaminhe corretamente. Explique com clareza o que será feito. Isso demonstra maturidade assistencial. O SUS não é um tema separado da clínica. Ele é o cenário real em que grande parte da prática médica acontece no Brasil. Universalidade é acesso para todos. Integralidade é cuidado completo e contínuo. Equidade é oferecer mais a quem mais precisa. Regionalização, hierarquização, descentralização, participação social e resolutividade organizam o funcionamento de todo o sistema. A atenção primária coordena o cuidado e se articula com os demais níveis por meio de referência e contra-referência. Quando você entende isso de verdade, resolve as questões do Revalida com muito mais segurança e pensa como um médico do sistema real. Com esses pilares, você domina o SUS na prova. Bons estudos e até a próxima! Tchau!